Quando Hannah, em dificuldades financeiras, aceita um emprego cuidando de galinhas em uma propriedade misteriosa, ela nunca espera que o fazendeiro mal-humorado seja um milionário recluso, ou que o legado de sua família esteja escondido no próprio solo sob seus pés. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã filtrava pelo para-brisa empoeirado do antigo sedã de Hannah Bell, enquanto ela espreitava o mapa desenhado à mão. Ela estava perdida novamente. História de sua vida. Aos 35 anos, ela deveria estar em algum lugar com uma casa boa e talvez até uma família. Em vez disso, ela estava atrás de mais um emprego em mais uma cidade pequena, suas poucas posses amontoadas no banco de trás. Você consegue fazer isso, ela murmurou, colocando uma mecha de cabelo castanho atrás da orelha. São apenas galinhas. Quão difícil pode ser? A placa de Larkspur Hollow apareceu de repente, desgastada, pelo tempo e meio escondida por galhos crescidos. Hannah virou para a estrada de cascalho. Seu carro rangeu em protesto. Quando a entrada fez uma curva, sua boca abriu-se. Aquilo não era uma fazenda. Era uma propriedade. Uma extensa casa de fazenda branca erguia-se orgulhosamente em uma colina, suave, cercada por jardins bem cuidados e dependências pitorescas. Ao longe, ela podia ver fileiras do que pareciam ser plantações orgânicas e, mais perto, vários galinheiros modernos que pareciam práticos e estranhamente elegantes. Hannah verificou novamente o anúncio de emprego em seu celular. Procura-se cuidador de galinhas, quarto fornecido. Experiência preferencial, mas não necessária. Nada sobre trabalhar para o que parecia ser um milionário. Ela já estava 15 minutos atrasada para a entrevista e agora se sentia ainda mais fora do lugar com sua calça jeans desbotada e blusa com cheiro de lanchonete. Ainda assim, ela não podia se dar ao luxo de voltar. A lanchonete da cidade anterior havia fechado. Seu divórcio a deixara sem nada além de dívidas, e esse emprego oferecia moradia, um pequeno milagre de que ela desesperadamente precisava. Quando Hannah estacionou, um homem alto com roupas de trabalho desgastadas saiu de um dos celeiros. Ele tinha uma barba cheia com toques de prata e, mesmo à distância, sua presença impunha respeito. "Você deve estar aqui por causa das galinhas", disse ele, sua voz grave e rouca de desuso. "Sim, eu sou Hannah Bell. Sinto muito pelo atraso. As instruções foram complicadas", ele completou por ela. "A maioria das pessoas se perde na primeira vez." Ele não ofereceu seu nome ou um sorriso, apenas gesticulou para que ela o seguisse. Hannah se apressou em pegar seu currículo amassado do banco do passageiro e apressou-se atrás dele, seus tênis escorregando levemente no orvalho da manhã. "Eu já trabalhei em uma fazenda antes", disse ela, tentando preencher o silêncio. "Bem, meus avós tinham algumas galinhas e eu ajudei durante os verões." O homem resmungou em resposta, levando-a aos galinheiros, onde dúzias de galinhas de aparência saudável cacarejavam contentes. "Elas precisam ser alimentadas 2 vezes ao dia. Água fresca, ovos coletados todas as manhãs, galinheiros limpos semanalmente. Acha que consegue lidar com isso?" Seus olhos, um azul acinzentado tempestuoso, finalmente encontraram os dela. Hannah se endireitou. "Sim, eu sou uma trabalhadora esforçada, aprendo rápido." Algo brilhou em seu rosto, surpresa talvez com sua franqueza. "A casinha é ali." Ele apontou para um pequeno prédio de pedra perto de um riacho. "É simples, mas limpa. O emprego paga semanalmente. Vem com o quarto e produtos da horta." O coração de Hannah pulou. Era mais do que ela esperava. "Quando você precisaria que eu começasse?" perguntou ela. "Ontem", disse ele, mas o canto de sua boca se contraiu. Não exatamente um sorriso, mas perto disso. "Eu posso começar hoje", respondeu Hannah rapidamente. O homem assentiu e então se virou para ir embora. "Espere", Hannah o chamou. "Para quem devo me reportar? Você é o gerente da fazenda?" Ele parou, olhando para trás com uma expressão ilegível. "Algo assim. A chave da casinha está embaixo do vaso de gerânios. Instale-se." E com isso, ele desapareceu atrás do celeiro. A casinha superou as expectativas de Hannah. Embora pequena,
Ela claramente havia sido reformada recentemente. A cozinha era pequena, mas moderna. O banheiro novo e o quarto único aconchegante com um edredom feito à mão na cama. Ao anoitecer, ela havia desempacotado seus poucos pertences e estava sentada no degrau da frente, observando o pôr do sol pintar as colinas de ouro. Pela primeira vez em anos, Hannah sentiu algo parecido com paz. Uma batida na lateral da casinha a assustou. Era o homem barbudo de antes, segurando uma cesta. Pensei que você pudesse precisar de mantimentos, disse ele, oferecendo-a desajeitadamente. Dentro, Hannah encontrou pão fresco, queijo, ovos e potes de mel e conservas. Obrigada, disse ela, genuinamente comovida. Isso é muito gentil. Eu sou Hannah, aliás, mas eu já te disse isso. Ela sentiu-se corando. Boo, ele respondeu simplesmente. Bem, obrigada, Boo. Eu agradeço. Ele assentiu, virando-se para ir embora, então parou. Tem café na cozinha da casa principal se você quiser tomar um pouco antes de começar amanhã. 5:30. Os olhos de Hannah se arregalaram. De manhã, as galinhas não dormem, disse ele. E desta vez, ela definitivamente percebeu um traço de sorriso antes que ele fosse embora. A manhã seguinte chegou cedo demais. Hannah arrastou-se para fora da cama às 5 horas, vestiu roupas limpas e foi até a casa principal. Ela havia trabalhado em turnos matutinos em lanchonetes por anos, mas 5:30 ainda parecia criminoso. A luz da cozinha estava acesa, quente e convidativa contra a escuridão pré-amanhecer. Hannah bateu hesitantemente antes de abrir a porta. Bo estava em um grande fogão de fazenda de costas para ela. Ele se virou ao som, bule de café na mão. Bom dia, disse ele, servindo-lhe uma xícara sem perguntar. Obrigada. Hannah envolveu suas mãos na caneca quente, notando pela primeira vez como seus olhos combinavam com o azul frio do amanhecer. Então, as galinhas primeiro? Bo assentiu, bebendo seu próprio café. Vou te mostrar a rotina. Eles caminharam, juntos até os galinheiros, os ombros se esbarrando ocasionalmente nos caminhos estreitos. O galo cantou anunciando sua chegada. Senhoras primeiro, disse Bo, entregando a Hannah um saco de ração orgânica. Elas gostam de um punhado espalhado em cada sessão. Então nós renovamos a água. Hannah seguiu suas instruções, surpresa com o quão gentil esse homem mal-humorado era com as aves. Uma galinha em particular, com penas pretas e brancas impressionantes, parecia reconhecê-lo, cacarejando feliz e seguindo seus movimentos. Essa é a duquesa, explicou Bo, percebendo a expressão divertida de Hannah. Ela acha que comanda o lugar, não acha? Perguntou Hannah, e foi recompensada com uma verdadeira gargalhada de Bo. Não conte às outras, disse ele conspiratoriamente. Eles trabalharam em silêncio confortável, coletando ovos e verificando cada galinha. Hannah se viu relaxando, caindo no ritmo das tarefas. Havia algo reconfortante na simplicidade de tudo. Isso, você é boa com elas, observou Bo ao terminarem. Elas são fáceis de agradar, respondeu Hannah. Comida, água, casa limpa, um pouco de atenção. Não é complicado. Ao contrário das pessoas, disse Bo baixinho, mais para si mesmo do que para ela. Hannah olhou para ele curiosa. É só você que trabalha neste lugar todo? Eu tenho ajuda sazonal para as plantações. O cara da manutenção vem 2 vezes por semana, mas no dia a dia sou principalmente eu. É lindo, disse Hannah sinceramente. Você fez um trabalho incrível com a fazenda. Algo mudou na expressão de Bo. Ele pigarreou. Você deveria conhecer a senhora Potts. Ela vem limpar a casa principal e preparar algumas refeições a cada semana. Ela vai mostrar onde está tudo na horta quando você quiser vegetais. Hannah assentiu, sentindo que ele estava desconfortável com seu elogio. Espero conhecê-la. Enquanto caminhavam de volta para a casa, Hannah notou um carro preto elegante, subindo a entrada. Bo enrijeceu ao seu lado. Você pode voltar para sua casinha, disse ele, sua voz subitamente formal. Vejo você amanhã de manhã. Antes que Hannah pudesse responder, ele estava caminhando em direção ao carro que chegava, toda a sua postura mudada. Curiosa, ela ficou perto do galpão, observando enquanto um homem alto, impecavelmente vestido, saía do veículo. O estranho bateu no ombro de Bo com familiaridade.
mas a linguagem corporal de Bo permaneceu rígida. Hannah não conseguiu ouvir a conversa deles, mas ela pôde sentir a tensão de onde estava. Quando o visitante entregou a Bo o que parecia ser documentos, a cabeça de Bo balançou firmemente. Sem querer ser pega espionando, Hannah voltou para sua casinha, com perguntas girando em sua mente. Quem era realmente seu misterioso chefe? E por que ele parecia carregar o peso do mundo em seus ombros? Os dias se passaram, caindo em uma rotina agradável. Hannah aprendeu os ritmos da vida na fazenda, encontrando alegria inesperada nas tarefas simples. Cada manhã, Bo a encontrava com café, e eles cuidavam das galinhas juntos antes de se separarem pelo resto do dia. Às vezes, ela não o veria novamente até a manhã seguinte. Outras vezes, ela o via nos campos, trabalhando ao lado dos poucos trabalhadores rurais ou consertando máquinas em um dos celeiros. Sempre ocupado, sempre sozinho. Uma semana depois de sua estadia, Hannah conheceu a senhora Potts, uma mulher alegre, na casa dos 60 anos que vinha 3 vezes por semana para administrar a casa principal. Então você é a garota das galinhas, disse a senhora Potts, sorrindo calorosamente enquanto amassava massa de pão na cozinha. Já era hora de termos outra mulher por aqui. Este lugar precisa de um toque feminino. Já é lindo, disse Hannah, servindo-se de café. Ainda não consigo acreditar que posso morar aqui. A senhora Potts lançou-lhe um olhar cúmplice. E o que você acha do nosso Sr. Lark? Lark? Como em Larkspur Hollow? Perguntou Hannah, confusa. Bo Lark, o dono, explicou a senhora Potts, suas mãos enfarinhadas parando. Ele não te contou? Hannah quase deixou cair sua caneca. O dono? Eu pensei que ele era o gerente da fazenda ou algo assim. A senhora Potts riu com entusiasmo. Ah, querida, aquele homem possui tudo isso e muito mais. Bill Lark é um dos agricultores orgânicos mais bem-sucedidos do estado. Revolucionou a indústria, dizem. Hannah sentiu suas bochechas queimarem de vergonha. Mas ele trabalha nos campos. Ele alimenta as galinhas. Esse é o Bo para você, disse a senhora Potts moldando a massa em um pão. Nunca conseguiu ficar atrás de uma mesa. Ama esta terra mais do que tudo. A mente de Hannah disparou, lembrando-se de sua entrevista informal, sua conversa casual com Bo. Por que ele não me contou? Ele é um homem reservado, disse a senhora Potts, sua expressão suavizando. Passou por muitas coisas, perdeu os pais jovem, construiu este negócio do zero e então teve algumas... Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Decepções. Agora ele se mantém sozinho, deixa as pessoas pensarem o que quiserem. Que tipo de decepções? Perguntou Hannah antes que pudesse se impedir. A senhora Potts deu-lhe um sorriso gentil. Não é minha história para contar, querida, mas se você ficar por perto, poderá aprender por si mesma. Bo não confia facilmente, mas ele é um bom homem com um bom coração. O som de botas na varanda encerrou a conversa deles. Bo entrou, parando bruscamente ao vê-los juntos. Senhora Potts, ele acenou. Hannah, eu estava apenas contando a Hannah sobre seus tomates herança, premiados. A senhora Potts cobriu suavemente. Pensei que ela gostaria de experimentar alguns. Os olhos de Bo se moveram entre elas, claramente suspeitos de sua conversa interrompida. Os Cherokee Purples estão maduros no jardim ao sul, disse ele finalmente. Sirva-se, Hannah. Obrigada, respondeu ela, incapaz de encontrá-lo agora que sabia que ele era seu verdadeiro chefe. Eu deveria voltar para... As galinhas precisam de sua verificação do meio-dia. Ela saiu apressadamente, sentindo os olhos de Bo em suas costas enquanto ela saía. Naquela noite, Hannah sentou-se nos degraus de sua casinha, observando os vagalumes começarem a aparecer no crepúsculo que se aproximava. Sua mente continuava voltando à revelação sobre Bo. Explicava muitas coisas. A qualidade de tudo na fazenda, os empresários visitantes, a maneira como ele se portava com autoridade silenciosa. Mas isso a fez se sentir uma tola. E pior, isso a fez questionar por que um fazendeiro milionário se daria ao trabalho de passar suas manhãs mostrando a uma novata como ela como cuidar de galinhas. O som de passos chamou sua atenção. Bo aproximou-se ao entardecer, sua figura alta silhuetada contra o céu noturno.
A senhora Potts me contou o que ela revelou, disse ele sem preâmbulo, parando a alguns metros de seus degraus. Hannah levantou-se, cruzando os braços defensivamente. Por que você não me disse que é dono deste lugar? Isso teria importado? Claro que teria, disse ela, nervosa. Eu não teria... Quero dizer, eu teria sido mais formal, menos você mesma, desafiou Boo. Isso é melhor? Hannah ficou em silêncio, considerando suas palavras. As pessoas mudam quando sabem, ele continuou calmamente. Elas querem algo ou elas encenam uma atuação. Eu prefiro a honestidade. Então seja honesto comigo, rebateu Hannah. Por que você me contratou? Meu currículo foi um desastre. Eu estava atrasada e não sabia quase nada sobre criação. Comercial de galinhas. Bo desviou o olhar, concentrando-se nas colinas distantes. Por um momento, Hannah achou que ele não responderia. Sua voz, disse ele finalmente, quando você falou sobre precisar de um novo começo. Foi honesto, real. Ele deu de ombros, claramente desconfortável com a admissão. Hannah não sabia como responder. A simples verdade de suas palavras tocou algo profundamente dentro dela. Sinto muito se a senhora Potts te deixou desconfortável, continuou Boo. Se você quiser ir embora, eu não quero, interrompeu Hannah rapidamente. Eu gosto aqui. As galinhas, a casinha, é o lugar mais tranquilo, em que estive em muito tempo. Bill estudou seu rosto na luz fraca, como se procurasse a confirmação de sua sinceridade. O que quer que ele visse pareceu satisfazê-lo. Bom, disse ele simplesmente. Eles ficaram em silêncio por um momento, o ar entre eles carregado de pensamentos não ditos. Se você pudesse sonhar novamente, perguntou Boo de repente, o que seria? Se você pudesse fazer qualquer coisa? A pergunta pegou Hannah de surpresa. Sonhar? Você mencionou precisar de um novo começo. Mas o que você quereria, além de apenas estabilidade? Hannah não se permitiu sonhar há tanto tempo que a pergunta pareceu quase dolorosa. Eu não sei, admitiu ela. Talvez um lugar que pareça um lar, um trabalho que importa, pessoas que me veem como eu realmente sou. A vulnerabilidade em sua resposta pairou no ar entre eles. Não tão impossível, disse Boo suavemente. Hannah olhou para ele, realmente o vendo pela primeira vez. Não como o gerente de fazenda mal-humorado ou o dono rico, mas como um homem que entendia a perda e a esperança em igual medida. Você, ela ousou perguntar, qual é o seu sonho agora? A expressão de Boo mudou, uma mistura de surpresa e algo mais que ela não conseguia nomear. Antes que ele pudesse responder, o som do motor de um carro interrompeu o momento. Os faróis os varreram quando um veículo parou na casa principal. Eu deveria ir, disse Boo, suas barreiras sendo reconstruídas visivelmente. Começo cedo. Amanhã. Hannah o observou ir embora, sentindo que algo importante havia acabado de acontecer entre eles e havia sido interrompido em um momento crucial. Curiosa, ela se moveu para onde podia ver a casa principal. Uma mulher esguia em um vestido de aparência cara estava saindo de um carro esportivo. Mesmo na luz fraca, Hannah pôde dizer que ela era bonita de uma maneira polida e perfeita. A mulher abraçou Bo, que ficou rígido em seus braços. Algo se revirou no estômago de Hannah ao ver. Não é da sua conta, disse ela a si mesma firmemente, recuando para sua casinha. Não é da sua conta. Mas enquanto se preparava para dormir, Hannah não conseguia se livrar da sensação de que sua nova vida pacífica em Larkspur Hollow havia acabado de se tornar muito mais complicada. A mulher que saiu do carro esportivo era tudo o que Hannah não era. Alta, loira e vestida com roupas que provavelmente custavam mais do que todo o guarda-roupa de Hannah, ela se movia com a confiança de alguém que nunca se preocupou em pagar aluguel. De sua janela de casinha, Hannah observou enquanto a mulher entrelaçava seu braço no de Bo e praticamente o arrastava para a casa principal. As luzes de seu escritório ficaram acesas até tarde na noite, silhuetas ocasionalmente visíveis através das cortinas. Não é da sua conta, Hannah se lembrou. Novamente na manhã seguinte, enquanto vestia suas roupas de trabalho. Mas a curiosidade a roía. Quando ela chegou à casa principal para tomar café, a cozinha estava vazia, sem Bo, sem café esperando. Hannah hesitou
e então decidiu fazer ela mesma. Ela estava despejando uma xícara quando a Sra. Potts entrou, apressadamente e parecendo nervosa. "Ah, você está aqui, ótimo", disse a mulher mais velha. "O Sr. Lark me pediu para te dizer que ele não pode fazer as rondas da manhã hoje. Ele tem um convidado." "Eu vi", disse Hannah antes que pudesse se impedir. A Sra. Potts lançou-lhe um olhar cúmplice. Essa seria Vivian Carter, a ex-noiva. Hannah quase engasgou com seu café. "Noiva?" "Ex", enfatizou a Sra. Potts. Embora não por falta de tentativa da parte dela. Ela tem aparecido com mais frequência nos últimos meses, sempre com alguma nova proposta de negócios. Ela abaixou a voz. "Entre você e eu, aquela mulher nunca amou Bo, apenas seu potencial." Hannah absorveu essa informação, dizendo a si mesma que não deveria se importar. Ela mal conhecia Bo, ele era seu empregador, nada mais. "Eu tinha melhor ir cuidar das galinhas", disse ela, tentando soar casual. "Leve esses com você." A senhora Potts entregou-lhe uma cesta de muffins de mirtilo, fresquinhos do forno. "Não faz sentido você perder o café da manhã por causa daquela mulher." Hannah sorriu agradecida e dirigiu-se aos galinheiros. A manhã estava linda, a luz do sol salpicando pelas árvores, mas seu humor havia azedado. Ela alimentou as galinhas, metodicamente, não falando com elas como costumava fazer. "Elas vão levar isso para o pessoal se você as ignorar." A voz de Bo a assustou. Ele estava na entrada do galinheiro, parecendo cansado, mas com um leve sorriso nos lábios. Ele havia trocado para roupas de trabalho limpas, mas seu cabelo estava despenteado, como se ele estivesse passando as mãos por ele. "Eu pensei que você estivesse ocupado", disse Hannah mais ríspida do que pretendia. "Eu arranjei tempo." Ele entrou no galinheiro e pegou o saco de ração dela. Seus dedos se tocaram momentaneamente, enviando uma sensação indesejada pelo braço de Hannah. "Sua visita não se importará?" perguntou ela. Os olhos de Bo encontraram os dela, buscando algo. Vivian está acostumada a se entreter. Trabalharam, em silêncio por alguns minutos, as galinhas cacarejando alegremente ao redor deles. Finalmente, a curiosidade de Hannah venceu. "A Sra. Potts disse que ela é sua ex-noiva." Bill suspirou. "A Sra. Potts fala demais." "Ela se importa com você", disse Hannah simplesmente. Isso pareceu pegá-lo de surpresa. Ele fez uma pausa, observando a duquesa bicar o chão perto de seus pés. "Vivian e eu estávamos noivos. Há 3 anos", disse ele finalmente. "Não deu certo." "Ainda assim ela continua por perto", observou Hannah. "Ela tem interesses comerciais na fazenda. Ou pensa que tem." O tom dele deixou claro que ele não queria entrar em detalhes. Hannah assentiu, aceitando o limite. "Bem, as galinhas não se importam com sua complicada vida amorosa. Elas só querem o café da manhã." Inesperadamente, Bo riu. Uma risada verdadeira que transformou seu rosto e fez os cantos de seus olhos se enrugaram. "É isso que você acha que eu tenho? Uma vida amorosa complicada?" A genuína diversão em sua voz fez Hannah sorrir, apesar de si mesma. "Não sei o que você tem, Sr. Lark. Você ainda é um mistério para mim." "Bo", corrigiu ele suavemente. "Apenas Bo." Seus olhos se encontraram, e por um momento, algo quente e desconhecido preencheu o espaço entre eles. "Bo", uma voz quebrou o momento. Vivian estava na beira do galinheiro, seus sapatos de grife claramente inadequados para a vida na fazenda. "Eu estava procurando você por toda parte." Seu olhar se voltou para Hannah, avaliando e dispensando-a com um único olhar. "Esta deve ser a garota nova que a Sra. Potts mencionou." O tom dela sugeria ajuda em vez de empregada. Hannah se endireitou, subitamente consciente de suas calças jeans desgastadas e cabelo bagunçado. "Hannah?" "Bel", disse ela, estendendo uma mão empoeirada de ração. Vivian ignorou o gesto. "Bo, precisamos terminar nossa discussão. Os investidores não vão esperar para sempre." Algo endureceu na expressão de Bo. "Acho que deixei claro ontem à noite, Vivian." "Não seja teimoso", disse Vivian com leveza forçada. "Esta é uma oportunidade de milhões de dólares. Pelo menos dê uma olhada na proposta revisada." Hannah começou a recuar.
Vou verificar as mangueiras d'água, murmurou ela, dando-lhes privacidade. Enquanto ela caminhava para o lado, mais distante do galinheiro, ela podia ouvir suas vozes subindo e descendo. A de Vivian insistente, a de Bo cada vez mais firme. Quando Hannah olhou para trás, Vivian tinha a mão no braço de Bo, seu rosto perto do dele. Hannah se ocupou com as galinhas, ignorando a sensação desconfortável em seu peito. Não era ciúme, disse a si mesma. Como poderia ser? Ela conhecia Bo apenas há algumas semanas, mas quando ela olhou novamente e os viu caminhando de volta para a casa juntos, a mão de Vivian enfiada possessivamente no braço de Bo, Hannah não pôde negar a sensação de afundamento em seu estômago. Dias se passaram e Vivian não mostrou sinais de ir embora. Ela tinha assumido a suíte de hóspedes na casa principal, segundo a senhora Potts, e tinha um fluxo constante de visitantes, homens em ternos caros, carregando pastas e tablets. Bo ainda encontrava Hannah para as rondas da manhã, mas ele parecia distraído. O ritmo fácil que eles haviam estabelecido agora, interrompido por frequentes chamadas em seu celular. Desculpe, ele murmurava, se afastando para atender mais uma ligação. Hannah tentou não deixar que isso a incomodasse. Afinal, ele era um homem de negócios bem-sucedido. Que ele tivesse passado algum tempo ajudando-a com as galinhas, provavelmente era incomum. Agora ele estava simplesmente retornando à sua vida normal. Uma vida que claramente não tinha lugar para uma garçonete divorciada, com sujeira embaixo das unhas. Uma manhã, Hannah chegou à casa principal e encontrou não Bo, mas Vivian na cozinha, perfeitamente maquiada, apesar da hora matutina, digitando rapidamente em um laptop elegante. Que Vivian olhou brevemente para cima. Bo está em uma ligação com Tóquio. Ele disse para te dizer que ele não pode vir hoje de manhã. Hannah assentiu rigidamente, virando-se para ir embora. Ele trabalha muito, sabe? Continuou Vivian, parando Hannah na porta. Sempre trabalhou. É por isso que essa expansão seria boa para ele. Deixar que outras pessoas assumam parte da carga. Expansão? Hannah não pôde deixar de perguntar. Vivian sorriu, uma expressão calculada que não chegou aos seus olhos. A Larkspur Organics está se internacionalizando. Estamos trazendo parceiros para ampliar a operação. Bo não precisará mais perder seu tempo com tarefas mundanas. A implicação estava clara. Alimentar as galinhas com Hannah era uma dessas tarefas mundanas. Bo ama essa fazenda, disse Hannah, surpreendendo-se com seu tom defensivo. Ele não considera nada disso perda de tempo. Isso é encantador, respondeu Vivian com condescendência. Mas Bo sabe melhor do que ninguém que os negócios ou crescem ou morrem. E caso você não tenha percebido, ele tem concordado com minha maneira de pensar. Porque senão ele estaria passando tanto tempo em reuniões. Hannah não tinha resposta para isso. Era verdade. Bo tinha estado cada vez mais ausente, envolvido em tudo o que Vivian e seus associados de negócios estavam propondo. Bem, as galinhas estão esperando, disse ela finalmente, virando-se para ir embora. Hannah, Vivian a chamou. Você parece uma pessoa legal, um conselho? Não fique muito confortável aqui. As coisas estão mudando. O aviso seguiu Hannah como uma sombra enquanto ela fazia suas tarefas matinais. Naquela noite, uma batida suave na porta de sua cabana surpreendeu Hannah. Ela abriu para encontrar Bo parado ali, parecendo exausto. Desculpe por esta manhã, disse ele sem preâmbulo. Tudo bem, eu consegui. Hannah deu um passo para trás, hesitando em convidá-lo para entrar. Bo entrou, parecendo grande, demais para a pequena cabana. Ele olhou em volta, observando os pequenos toques que Hannah havia adicionado. Flores silvestres em um frasco de pedreiro, uma colcha jogada sobre o sofá, livros empilhados na mesa de centro. Você fez dela... observou ele. Espero que esteja tudo bem, disse Hannah, subitamente nervosa. Está bom, deve ser habitada. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que Hannah agora reconhecia como um sinal de estresse. Eu vim pedir desculpas pela Vivian. A senhora Potts mencionou que ela foi pouco acolhedora. Hannah deu de ombros. Ela está protegendo seus interesses. Eu entendo. Seus interesses?
Bo pareceu genuinamente confuso. O negócio. A expansão. Hannah foi até a cozinha, enchendo a chaleira para fazer chá. Ela explicou sobre os planos internacionais. A expressão de Bill escureceu. Ela explicou, Parece uma grande oportunidade, disse Hannah cuidadosamente, colocando 2 canecas. Não é o que eu quero, disse Bo firmemente. Nunca foi. Hannah se virou para enfrentá-lo. Então, por que todas aquelas pessoas de negócios estão aqui? Por que você está em reuniões o dia todo? Porque às vezes você tem que ouvir as pessoas para provar que considerou todas as opções, respondeu ele. Porque Vivian trouxe investidores de Nova York e eu devia a ela a cortesia de ouvir. Ele suspirou pesadamente. E porque parte de mim se perguntou se talvez eu estivesse sendo teimoso sem razão. Você estava? Perguntou Hannah suavemente. Os olhos de Bo encontraram os dela, claros e certos. Não. Eu construí Larkspur para ser o que ela é, em escala humana conectada à comunidade sustentável. A visão deles a transformaria em algo que eu não reconheceria. O alívio invadiu Hannah, embora ela tentasse não demonstrar. Você contou para Vivian? Vou contar a todos amanhã, disse ele. A resposta final é não, então eles vão embora. A chaleira apitou e Hannah se ocupou fazendo chá para esconder seu sorriso. O que te fez decidir? Perguntou ela, entregando-lhe uma caneca fumegante. Bo a aceitou, seus dedos roçando os dela. Esta manhã, quando perdi nossas rondas, percebi que preferia alimentar as galinhas com você do que sentar em uma sala de reuniões discutindo projeções de lucro. Ele parecia quase envergonhado com a admissão. O coração de Hannah deu um pulo. As galinhas preferem você a mim de qualquer maneira, disse ela levemente. É especialmente a duquesa. Não são apenas as galinhas, disse Bo baixinho, seus olhos não a deixando. O ar entre eles pareceu carregar-se de eletricidade. Hannah ficou muito consciente de o quão perto eles estavam em pé na pequena cozinha, da maneira como a presença de Bo enchia o cômodo. Bo, o toque áspero de seu celular a interrompeu. Bo fechou os olhos brevemente em frustração antes de atender. Sim, Vivian, disse ele, sua voz tensa. Não pode esperar até de manhã. Tudo bem, já vou. Ele desligou olhando apologeticamente para Hannah. Crise com um dos investidores. Eu tenho que ir. Hannah assentiu, tentando esconder sua decepção. Claro. Na porta, Bill fez uma pausa. O que você ia dizer antes do telefone tocar? Hannah balançou a cabeça. Nada importante. Vá lidar com seus investidores. Bo parecia querer discutir, mas outra chamada iluminou a tela do seu telefone. Com um último olhar apologético, ele apressou-se de volta para a casa principal. Hannah o viu partir, a conversa inacabada pairando no ar como a última nota de uma música. A manhã seguinte amanheceu clara e bela. Hannah levantou cedo, ansiosa para saber como a reunião de Bo havia ido. Ela esperava encontrá-lo esperando com café como de costume. Mas a cozinha estava vazia quando ela chegou. A senhora Potts apareceu alguns minutos depois, seu rosto normalmente alegre e carregado de preocupação. Tudo bem? Perguntou Hannah. Mulher mais velha suspirou. Houve uma grande comoção ontem à noite. Vozes levantadas, portas batendo. Eu nunca vi o Sr. Lark tão furioso. O que aconteceu? Não tenho certeza, mas o carro da senhorita Carter ainda está aqui. E aquelas pessoas de negócios estão todas reunidas na sala de jantar, parecendo que estão planejando uma guerra. Hannah franziu a testa. Bo disse que ia dizer não a eles ontem. Bem, algo mudou, disse a senhora Potts severamente. E seja o que for, não é bom. Hannah fez suas tarefas matinais distraída, observando a casa principal em busca de qualquer sinal de Bo. Por volta do meio da manhã, o desfile de pessoas de negócios finalmente surgiu, subindo em seus vários veículos de luxo. Vivian estava na varanda, apertando as mãos de cada um deles, um sorriso triunfante em seu rosto perfeito. Quando o último carro partiu, Vivian se virou e pegou Hannah observando. Seu sorriso se alargou enquanto ela acenava, o gesto de alguma forma amigável e ameaçadora ao mesmo tempo. O estômago de Hannah se revirou. Algo estava muito errado.
Ela esperou até Vivian entrar novamente antes de se aproximar da casa principal. A porta da cozinha estava destrancada como de costume, mas a casa parecia diferente, tensa e silenciosa. "Bo?" chamou ela suavemente. Sem resposta. Hannah se moveu pela casa, eventualmente ouvindo vozes abafadas do escritório de Bo. A porta estava entreaberta, e pela fresta ela pôde ver Bo parado perto da janela, suas costas rígidas. Vivian estava sentada na beira de sua mesa, parecendo imensamente satisfeita consigo mesma. "É a decisão certa, Bo", ela estava dizendo. "Você sabe que é. A fazenda vai prosperar sob gerência profissional e você ficará livre para se concentrar no quadro geral. Teremos a vida que sempre planejamos." "Você planejou", corrigiu Bo, sua voz tensa de raiva. "Eu nunca quis isso, Vivian. Nada disso. Eu deixei isso claro anos atrás. Ainda assim, aqui estamos nós", disse Vivian com satisfação. "Os contratos estão assinados. Os investidores estão a bordo. E você e eu finalmente estamos de volta onde pertencemos, juntos, construindo um império." Hannah recuou, da porta, seu coração batendo forte. Contratos? Assinados? Mas Bo tinha dito que ia rejeitar o negócio. Ela recuou para a cozinha, tentando entender o que tinha ouvido. Bo tinha mudado de ideia. Ele realmente estava reacendendo seu relacionamento com Vivian. Tudo o que ele tinha dito a Hannah na noite anterior tinha sido uma mentira. Ele não faria, ela sussurrou para si mesma. Ele não faria. Mas a dúvida se infiltrou, fria e insidiosa. Ela conhecia Bo há apenas um mês. Vivian tinha história com ele, conexões, uma visão compartilhada de sucesso. O que Hannah tinha a oferecer que pudesse competir? O som de passos aproximando-se a fez-se endireitar. Vivian entrou na cozinha, parando de repente quando viu Hannah. "Oh, espiando, não é?" O tom dela era leve, mas seus olhos eram duros. "Eu estava procurando Bo", disse Hannah, recusando-se a ser intimidada. "Ele está bastante ocupado", respondeu Vivian, abrindo a geladeira e servindo-se de uma garrafa de água. "Mas posso passar uma mensagem." "Vou esperar e falar com ele pessoalmente", disse Hannah firmemente. Vivian suspirou dramaticamente. "Olha, Hannah, você parece uma garota doce, então deixe-me ser direta com você." Bo assinou os acordos. A Larkspur vai mudar dramaticamente nos próximos meses, e muitas posições serão redundantes. "Incluindo cuidadora de galinhas?" perguntou Hannah, já sabendo a resposta. "Vamos automatizar a maioria das operações em pequena escala", confirmou Vivian, sem nem tentar soar simpática. "Mas tenho certeza de que Bo lhe dará uma excelente referência." Hannah sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. Justo quando ela começara a se sentir em casa, a imaginar um futuro aqui. "Por quê?" perguntou. Ela, sua voz quase um sussurro. "Por que ele concordaria com isso quando me disse ontem à noite que ia rejeitar?" Algo passou pelas características perfeitas de Vivian. Surpresa, depois cálculo. "Vocês dois tiveram uma boa conversa, não é? Que interessante." Ela colocou sua garrafa de água e se aproximou de Hannah. "Talvez ele não tenha te contado tudo, como o fato de que as contas médicas de sua mãe quase o levaram à falência 10 anos atrás. Ou que a única razão pela qual Larkspur Hollow sobreviveu foi porque meu pai lhe emprestou o dinheiro para salvá-la." Hannah a encarou em choque. "Sim", continuou Vivian, claramente curtindo a reação de Hannah. "Bo está endividado com minha família há uma década. Parte do nosso acordo quando nos casamos foi que a dívida seria perdoada. Quando ele terminou, bem, meu pai ficou muito desapontado. Os termos ficaram menos favoráveis. Você está chantageando ele", disse Hannah, as peças se encaixando. Vivian riu. "Que palavra dramática. Estou simplesmente lembrando Bo de suas obrigações. A dívida vence no próximo mês. Sem esse negócio ele perde tudo. A fazenda, o negócio, tudo." "Ele pode conseguir um empréstimo de um banco", argumentou Hannah. "Nessa economia, para uma fazenda? Por favor", Vivian zombou. "Nossos investidores são sua única opção. E eles só se comprometerão se eu estiver envolvida para supervisionar seus interesses." Ela se inclinou mais perto.
Aceite, Hannah. Você foi uma distração agradável para ele, nada mais. Boo e eu temos história. Temos um futuro. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Hannah sentiu-se mal. Vivian estava dizendo a verdade. Isso explicaria por que Boo havia mudado de ideia de repente. Se ele estivesse enfrentando a ruína financeira, quero ouvir dele, disse ela, lutando para manter sua voz firme. Ele está fazendo ligações para Tóquio, respondeu Vivian suavemente. Chamadas muito importantes, mas vou dizer, a ele que você passou por aqui. Seu sorriso era puro veneno. Agora, se você me der licença, tenho um almoço comemorativo para preparar. Hannah deixou a casa em estado de choque, sua mente girando. Tudo havia mudado no espaço de uma manhã. Seu emprego, sua casa, o que quer que estivesse crescendo entre ela e Boo. Tudo isso de repente em perigo. Enquanto ela voltava para sua cabana, Hannah tomou uma decisão. Ela não ficaria esperando para ser dispensada. Ela não assistiria, enquanto Vivian pegava tudo o que Boo havia construído e o transformava em algo frio e comercial. E ela definitivamente não ficaria para testemunhar Boo e Vivian se reunindo, representando uma versão distorcida de felizes para sempre. Com lágrimas ameaçando derramar, Hannah começou a arrumar suas poucas posses. Era hora de seguir em frente. Novamente, o sol estava se pondo quando Hannah colocou sua pequena mala ao lado da porta da cabana. Ela tinha feito as malas rapidamente, guardando apenas o que cabia em seu carro. Doeu deixar o espaço aconchegante que havia começado a se sentir como lar. Mas ficar doeria mais. Ela sentou-se à mesa da cozinha, escrevendo uma breve nota para Boo. Ela tentou mantê-la simples, agradecendo-o pela oportunidade, desejando-lhe boa sorte com a expansão da fazenda, explicando que ela achava melhor seguir em frente agora em vez de mais tarde. Nenhuma menção de seus sentimentos, nenhuma acusação sobre sua decepção. Apenas um rompimento limpo. Uma batida suave interrompeu seus pensamentos. Hannah rapidamente enxugou uma lágrima antes de abrir a porta. A senhora Potts estava lá. Preocupação, evidente em seu rosto gentil. Eu vi seu carro cheio, disse ela sem preâmbulo. Você está indo embora? Hannah assentiu, incapaz de confiar em sua voz. Por causa do que aquela mulher disse? Perguntou a senhora Potts, seu tom mais severo do que Hannah jamais ouvira. Você sabe? Eu sei que Vivian Carter é uma cobra manipuladora, disse a senhora Potts firmemente. Eu sei que você não deve acreditar em uma palavra que ela diz sem verificar primeiro com o Boo. Ela disse que ele assinou os contratos, explicou Hannah, que eles estão expandindo a fazenda, automatizando as operações, que meu trabalho será eliminado. A senhora Potts bufou de descrença. E você acreditou nela depois de conhecer o Boo? Dito assim, parecia estranho que Hannah tivesse aceitado tão facilmente a palavra de Vivian, mas as evidências pareciam esmagadoras. Ela disse que Boo deve dinheiro à família dela, que ele perderá a fazenda se não concordar com os termos deles, acrescentou Hannah. Nesse momento, a expressão da senhora Potts mudou. Essa parte pode ser verdade, admitiu ela. Eu sei que houve um empréstimo anos atrás, quando a mãe de Boo estava doente. Mas Boo nunca venderia a fazenda, nem mesmo para salvá-la. Há mais nessa história do que Vivian está te contando. A esperança brilhou no peito de Hannah. Então, por que ele não veio explicar? Já se passaram horas desde a reunião deles. Ele foi embora, disse a senhora Potts. Logo depois que aqueles empresários foram embora, pegou sua caminhonete e seguiu para a cidade. Achei que ele só precisava limpar a cabeça, mas ela olhou para o relógio. Não é normal ele ficar fora tanto tempo assim. A raiva e a mágoa de Hannah começaram a ceder lugar à preocupação. Ele disse alguma coisa antes de ir embora? Não para mim, mas eu o ouvi discutindo com a Vivian. Algo sobre revisar a letra miúda e ligar diretamente para o pai dela. Uma inquietação percorreu a espinha de Hannah. Senhora Potts, e se algo estiver errado? E se ele estiver em apuros? O rosto da mulher mais velha refletia sua preocupação. Eu estava pensando a mesma coisa. Já se passaram quase 6 horas. Hannah tomou uma decisão. Vou procurá-lo. Onde? Você vai começar? Eu não sei, admitiu Hannah.
Mas não posso simplesmente ir embora sem ter certeza de que ele está bem. A Sra. Potts sorriu aprovando. Esse é o espírito, e eu sei quem pode nos ajudar. 20 minutos depois, Hannah batia na porta de uma pequena casa na periferia da cidade. Sam Jenkins, o amigo mais velho de Bo e mecânico local, os recebeu com surpresa. Sra. Potts? O que a traz aqui a essa hora? Bo está desaparecido, disse a Sra. Potts sem rodeios. Esta é Hannah Bell. Ela trabalha na fazenda. Estamos preocupadas que algo possa ter acontecido a ele. A expressão amigável de Sam ficou séria. Desaparecido como? Ele saiu da fazenda esta manhã depois de uma reunião com a Vivian e alguns investidores, explicou Hannah. Ele não voltou e não está atendendo o telefone. A Vivian voltou? A franzido de Sam se aprofundou. Isso nunca é uma boa notícia. Entrem as duas. Ele as conduziu a uma sala de estar aconchegante. Quando foi a última vez que vocês o viram exatamente? Por volta das 10 da manhã, respondeu a Sra. Potts. Ele estava discutindo com a Vivian sobre alguns contratos. Sam assentiu gravemente. Ele me ligou por volta das 11. Disse que precisava olhar alguns registros financeiros antigos que ele havia guardado na minha garagem. Queria verificar os termos originais de um empréstimo. O empréstimo do Carter, confirmou a Sra. Potts. Foi o que eu imaginei. Sam passou a mão pela cabeça careca. Ele veio, passou cerca de 1 hora examinando os arquivos, depois disse que ia para Asheville para ver o Richard Carter pessoalmente. O pai da Vivian? Perguntou Hannah. O mesmo, respondeu Sam. Um sujeito desagradável tenta colocar as mãos em Larkspur Hollow há anos. A fazenda fica em um terreno que o avô dele possuía antes da Grande Depressão. Ele tem um rancor desde então. A preocupação de Hannah aumentou. Então Bo foi confrontá-lo sobre o empréstimo? Esse seria meu palpite. Ele parecia bastante irritado. Disse algo sobre uma cláusula no acordo original que a Vivian havia omitido dos novos contratos. Você acha que o Sr. Carter iria... Hannah não conseguiu terminar o pensamento. Sam balançou a cabeça rapidamente. Richard é implacável nos negócios, mas ele não machucaria o Bo fisicamente. É mais provável que eles ainda estejam discutindo os termos. Ou talvez a caminhonete de Bo tenha quebrado nas estradas de montanha. Hannah checou o relógio. Asheville fica a... o quê? 1 hora de distância? Ele deveria ter voltado até... agora mesmo com uma longa reunião. Isso supondo que ele tenha chegado lá, disse a Sra. Potts em voz baixa. Os três trocaram olhares preocupados. Vou dirigir pela rota para Asheville, decidiu Sam. Verificar se a caminhonete dele está na beira da estrada em algum lugar. Vou com você, disse Hannah imediatamente. Sam assentiu, pegando as chaves. Senhora, Potts, você pode ficar na fazenda caso ele volte? E fique de olho na Vivian. Não deixe que ela saiba que estamos procurando por ele. Com prazer, disse a mulher mais velha severamente. Aquela mulher não vai tirar nada de mim. As estradas estreitas da montanha estavam escuras e sinuosas. Sam dirigiu com cuidado, mantendo os faróis altos, ambos examinando os acostamentos em busca de qualquer sinal da distintiva caminhonete azul de Bo. Então, disse Sam depois que eles haviam dirigido por algum tempo. Você trabalha com as galinhas? Sim, respondeu Hannah. Embora eu imagine que esse emprego possa não existir por muito mais tempo se Vivian conseguir o que quer. Não conte com isso, disse Sam com surpreendente confiança. Bo não vai deixar ela vencer. Não desta vez. Você parece certo. Eu conheço Bo desde que éramos crianças, explicou Sam. Depois que o pai dele morreu, ele praticamente morou na minha casa. Ele não desiste das coisas. Que importam para ele? A fazenda importa para ele, concordou Hannah. Ele a construiu do zero. Sam olhou para ela. Não apenas a fazenda. Um sorriso conhecedor cruzou seu rosto. A Sra. Potts tem me mantido atualizado. Diz que vocês duas ficaram próximas. Hannah sentiu suas bochechas corarem. Trabalhamos juntas, só isso. Respondeu Sam sem convencer-se. E é por isso que você está aqui no meio da noite procurando por ele, em vez de acreditar em quaisquer mentiras que a Vivian lhe contou. Antes que Hannah pudesse responder, Sam diminuiu a velocidade da caminhonete. Olha lá, disse ele.
apontando para o acostamento à frente. Essas são marcas de pneus. Ele parou, ligando uma lanterna potente. O feixe revelou marcas longas e escuras no pavimento que levavam em direção ao guardrail. Além dele, havia um aterro íngreme. O coração de Hannah batia forte quando eles desceram para investigar. O guardrail estava amassado, com manchas de tinta azul visíveis no metal danificado. A caminhonete do Boo é azul, ela sussurrou, a voz tensa de medo. Sam já estava iluminando o aterro com sua lanterna. Cerca de 10 metros abaixo, parcialmente, escondida pela vegetação, estava a caminhonete de Boo, a parte da frente amassada contra uma árvore. "Boo!" gritou Hannah, já se esgueirando em direção ao caminho íngreme. "Cuidado!" gritou Sam, seguindo de perto. A encosta era traiçoeira, a brita solta cedendo sob seus pés. Hannah escorregou várias vezes, mas continuou, focada apenas em alcançar a caminhonete. Ao se aproximarem, ela pôde ver que a porta do lado do motorista estava aberta. A cabine estava vazia. "Ele não está aqui." Ela chamou para Sam, alívio e nova preocupação lutando em seu peito. Sam alcançou a caminhonete, examinando-a de perto. "Ele bateu em algo na estrada", observou ele apontando para o pneu danificado. "Estourou o pneu, perdeu o controle, mas ele saiu andando. Como você pode dizer?" O kit de primeiros socorros foi aberto. Sam apontou para o porta-luvas. E há sangue no volante, mas não muito. Parece que ele se curou e começou a andar. Para que lado ele iria? De volta para a fazenda? Sam considerou. Não. Ele continuaria para Asheville. É mais perto daqui. E há um posto de gasolina a cerca de 2 quilômetros à frente. Ele iria lá para pedir ajuda. Ele girou o feixe da lanterna pela colina. A questão é, ele conseguiria subir de volta para a estrada com um ferimento? Hannah estudou o aterro. Era íngreme, mas não impossível. Ali, ela apontou para uma área onde a vegetação estava perturbada. Acho que ele foi por ali. Eles voltaram para a estrada e começaram a caminhar na direção de Asheville. A noite estava silenciosa, exceto pelo som de grilos e seus próprios passos no asfalto. Depois de cerca de 1 quilômetro, faróis apareceram atrás deles. Uma caminhonete diminuiu a velocidade ao se aproximar. "Vocês precisam de ajuda?" Um homem idoso chamou da janela do motorista. "Estamos procurando nosso amigo", explicou Sam. A caminhonete dele saiu da estrada um pouco mais atrás. Cara alto, barba, provavelmente ferido. O homem assentiu. O vi há cerca de 1 hora, andando pela estrada. Ofereceu-lhe uma carona, mas ele disse que estava bem, só precisava chegar ao posto Miller's Gas mais à frente. Cara teimoso. A esperança surgiu no peito de Hannah. "Isso parece com o Boo. Obrigada." O homem insistiu em levá-los ao posto de gasolina, que acabou sendo uma pequena loja de conveniência com uma única bomba do lado de fora. O balconista adolescente confirmou que Boo estivera lá. Sim, ele entrou todo arranhado, pediu para usar o telefone. Fez uma ligação, comprou água e analgésicos, depois foi embora. "Foi embora como?" perguntou Sam. "Alguém o buscou?" "Acho que não", disse o balconista. "Ele perguntou sobre um motel, então eu lhe disse sobre o Ridge View na estrada. Isso é tudo que eu sei." O Ridge View Motel era um estabelecimento modesto a cerca de meio quilômetro do posto de gasolina. O gerente noturno não hesitou em confirmar que Boo havia se hospedado. "Quarto 12", disse ele, apontando para a fileira de portas. "Chegou há algumas horas. Parecia bastante machucado, mas recusou quando me ofereci para chamar um médico." Hannah e Sam trocaram olhares aliviados. "Obrigada", disse Hannah, já se dirigindo ao quarto 12. Ela bateu levemente, depois mais alto quando não houve resposta. "Boo, sou Hannah. E Sam, estávamos preocupados com você." Depois de um momento, a porta se abriu. Boo estava lá, o rosto pálido sob a barba, uma bandagem acima do olho direito e outra no antebraço. Ele os encarou com genuína surpresa. "O que vocês estão fazendo aqui?" "Procurando por você", disse Hannah, lutando contra a vontade de abraçá-lo. "Você desapareceu. Achamos que algo terrível havia acontecido." A expressão de Boo amoleceu. "Estou bem, só estou um pouco machucado." Ele recuou, convidando-os a entrar. O quarto do motel era pequeno e antigo, mas limpo. Papéis estavam espalhados pela cama. Documentos legais
pela aparência. Sua caminhonete está no fundo de uma colina, disse Sam, examinando o amigo criticamente. Você deveria consultar um médico? Bo balançou a cabeça. Apenas cortes e contusões, nada sério. Seus olhos se moveram para Hannah, cheios de perguntas. A Sra. Potts disse que você estava saindo. Hannah abaixou os olhos envergonhada. A Vivian me contou sobre os contratos. Disse que você havia concordado com a expansão, que meu emprego seria eliminado. E você acreditou nela, disse Bo em voz baixa. Eu não queria, admitiu Hannah. Mas ela parecia tão certa e você não estava lá para me dizer o contrário. Sam limpou a garganta. Vou ligar para a Sra. Potts, avisá-la de que você está vivo. Dar a vocês duas um minuto. Ele saiu, fechando a porta atrás de si. No silêncio constrangedor que se seguiu, Hannah percebeu o quão cansado Bo estava. Além dos ferimentos visíveis, havia um cansaço em seus olhos que a comoveu. Por que você não me contou sobre o empréstimo? Ela perguntou gentilmente. Sobre a possibilidade de perder a fazenda? Bo suspirou, gesticulando para que ela se sentasse na única cadeira do quarto, enquanto ele se sentava cuidadosamente na beira da cama. Eu não queria sobrecarregá-la com meus problemas, disse ele. Honestamente, achei que estava sob controle até a Vivian aparecer com aqueles investidores. O que aconteceu hoje? Com os contratos? A Vivian pensou que me tinha encurralado, explicou Bo, um toque de satisfação em sua voz. Ela trouxe os investidores, os contratos, tudo pronto para assinar, mas ela cometeu um erro. Que erro? Ela alterou os termos do acordo de empréstimo original nos novos contratos. Ela não pensou que eu notaria ou que eu guardara. Cópias dos documentos originais. Ele gesticulou para os papéis na cama. Quando a confrontei, ela disse que era um simples mal-entendido. Você assinou alguma coisa? Ele perguntou Hannah, prendendo a respiração. Uma carta preliminar de intenção, nada legalmente vinculativo. Mas eu precisava verificar os termos originais para ter certeza. É por isso que fui para a casa do Sam. Depois fui para Asheville para confrontar o Richard Carter diretamente. Você ouviu? Bo balançou a cabeça. Nunca cheguei tão longe. Estourei um pneu em uma curva fechada, saí da estrada. Quando cheguei ao posto de gasolina e liguei para o escritório do Carter, ele já havia saído para o dia. Então, o que acontece agora? Bo inclinou-se para frente, gemendo levemente com o movimento. Agora eu tenho vantagem. O contrato de empréstimo original tinha uma cláusula sobre refinanciamento predatório. Se eu conseguir provar que Vivian e seu pai tentaram mudar os termos de forma enganosa, posso contestar toda a dívida. A esperança floresceu no peito de Hannah. Você poderia salvar a fazenda. Talvez, disse Bo cautelosamente. É uma batalha legal que eu posso não ganhar, mas isso me dá tempo e opções. Ele estendeu a mão hesitantemente, pegando a dela. O que eu preciso saber é, você realmente vai embora? O calor de seu toque enviou arrepios pelo braço de Hannah. Achei que não haveria mais lugar para mim, ela admitiu. Não com a Vivian de volta na sua vida. E a fazenda mudando. A Vivian não está de volta na minha vida, disse Bo firmemente. E a fazenda não está mudando. Não da maneira que ela quer, de qualquer forma. Seus olhos se encontraram, e Hannah pôde ver a sinceridade nele. Eu acredito em você, disse ela suavemente. Bom, seus dedos se apertaram em volta dos dela. Porque eu preciso que você acredite em outra coisa também. Quando eu disse que preferia alimentar galinhas com você do que sentar em salas de reuniões, eu quis dizer isso, mais do que você sabe. O coração de Hannah acelerou. Bo, Uma batida forte na porta os interrompeu. Sam espiou. Desculpe interromper o momento, mas temos um problema. A Sra. Potts acabou de ligar. A Vivian estava vasculhando o escritório do Bo e encontrou o arquivo com seus documentos de backup. Bo levantou-se rapidamente, ignorando a dor que isso claramente lhe causou. Precisamos voltar para a fazenda, agora. Meu carro ainda está lá, lembrou Hannah. Posso nos levar de volta nele. Vou cuidar da sua caminhonete amanhã, garantiu Sam a Bo. Vamos. A viagem de volta para Larkspur Hollow foi tensa e silenciosa. Bo sentou-se no banco do passageiro do carro de Hannah, ocasionalmente dando instruções para atalhos ao longo das estradas da montanha. Seu rosto estava fixo em uma determinação severa,
seu corpo tenso com raiva contida. O que você vai fazer quando chegarmos lá? Hannah finalmente perguntou. Confrontar Vivian, respondeu Boo. Terminar. Isso de uma vez por todas. Ela simplesmente vai negar ter pegado alguma coisa. Deixe-a tentar. Havia uma certeza fria em sua voz que Hannah nunca havia ouvido antes. Deixei Vivian me manipular por anos por culpa e obrigação. Isso termina hoje à noite. Quando eles contornaram a última curva antes da entrada da fazenda, Hannah engasgou. A entrada estava iluminada pelos faróis do carro esportivo de Vivian, com o porta-malas aberto enquanto ela carregava malas nele. Ela está indo embora, observou. Hannah? Com meus documentos, provavelmente, disse Boo severamente. Estacione atrás dela. Não deixe ela ir embora. Hannah fez como ele pediu, bloqueando a saída do carro esportivo. Eles saíram assim que Vivian bateu o porta-malas com força. Ela congelou quando os viu, sua compostura perfeita escorregando, por um instante antes que seu rosto se arrumasse em um sorriso. Boo, graças a Deus você está bem. Eu estava tão preocupada. Ela se moveu em direção a ele, os braços estendidos. Boo recuou. Deixe disso, Vivian. Onde estão meus arquivos? O sorriso de Vivian vacilou. Arquivos? Eu não sei do que você está. A senhora Potts viu você no meu escritório, interrompeu Boo. Os documentos do empréstimo, o acordo original com seu pai. Onde eles estão? Eu estava apenas arrumando, disse Vivian suavemente. Depois que você saiu tão abruptamente, eu estava preocupada. Pare de mentir. A voz de Boo era calma, mas dura como aço. Acabou, Vivian. Eu sei o que você e seu pai tentaram fazer. A fachada de Vivian rachou, seu sorriso se transformando em uma careta. O que tentamos fazer? Tentamos salvá-lo de si mesmo, Boo. Esta fazenda, esta vida que você escolheu, é tão inferior a você. Tínhamos planos, lembra? Planos para algo muito maior do que alimentar galinhas e vender vegetais orgânicos em feiras de agricultores. Seus planos, corrigiu Boo. Nunca os meus. Você poderia ter tido tudo, sibilou Vivian, olhando com desprezo para Hannah. Em vez disso, você escolhe esta vida comum com uma garçonete que nem sabe quem você realmente é. É aí que você está errada, disse Boo em voz baixa. Hannah vê exatamente quem eu sou, quem eu quero ser. Isso é algo que você nunca fez. O rosto de Vivian endureceu. Tudo bem, jogue fora seu potencial, mas a dívida ainda existe. Meu pai vai cobrá-la no próximo mês, e então você vai perder tudo de qualquer maneira. Talvez, concedeu. Bill, ou talvez eu lute contra isso na justiça. De qualquer maneira, esse é o meu problema para resolver, não o seu. Os arquivos estão na minha mala, disse Vivian de repente, sua voz fria. Pegue-os, eles não vão te ajudar. O papai tem os originais. Não, ele não tem, respondeu Boo. Os originais estão no cofre do meu advogado em Asheville. Estão lá há anos. O choque registrou-se nas características perfeitas de Vivian. Você está blefando. Tente, desafiou Boo. Ou melhor ainda, diga ao seu pai para me testar. Eu não tenho mais nada a perder, Vivian. O impasse se estendeu por vários batimentos cardíacos antes que Vivian se movesse para o porta-malas, o abrisse e retirasse uma pasta. Ela a entregou a Boo. Isso não acabou, ela avisou. Sim, acabou, respondeu Boo firmemente. Agora saia da minha propriedade e não volte. O olhar de Vivian mudou para Hannah, seus olhos se estreitando. Você acha que ganhou alguma coisa aqui? Boa sorte com ele. Ele nunca vai te deixar entrar de verdade. Ele não sabe como. Hannah encontrou seu olhar firmemente. Eu não estou tentando ganhar nada. E Boo não é um prêmio a ser reivindicado. Algo como respeito relutante brilhou no rosto de Vivian antes que ela se virasse. Mova seu carro, disse ela friamente. Eu estou indo embora. Hannah o fez, e eles observaram em silêncio, enquanto o carro esportivo de Vivian rugia pela entrada e desaparecia na noite. No silêncio repentino, Boo se voltou para Hannah, sua expressão amolecendo. Sinto muito que você tenha tido que ver tudo isso. Não precisa, respondeu Hannah. Estou feliz por ter feito, agora eu entendo. Eles caminharam lentamente de volta para a casa principal, onde a senhora Potts esperava ansiosamente na varanda. Depois de garantir a ela que tudo estava bem,
Bo pediu um momento a sós com Hannah. Acamparem no jardim atrás da casa, sentados num banco de pedra sob uma velha árvore de carvalho. A noite estava clara, as estrelas espalhadas como pó de diamante pelo céu. Você quis dizer o que disse a Vivian? Perguntou Hannah após um silêncio confortável. Sobre não ter mais nada a perder? Bo ponderou sua pergunta. Eu posso perder a fazenda, admitiu. A dívida é real e substancial. Sem os investidores de Vivian, terei que encontrar outra maneira de pagá-la ou refinanciá-la. Isso deve ser assustador, disse Hannah suavemente. Este lugar é toda a sua vida. Bo se voltou para ela, seus olhos refletindo a luz das estrelas. Era, concordou. Até recentemente. A respiração de Hannah falhou com a implicação. Bo, eu não sei o que vai acontecer, disse ele honestamente. Mas sei que, aconteça o que acontecer, eu quero que você faça parte disso, se você também quiser. Hannah pensou na mala fechada em sua casa, na incerteza que a havia assombrado, desde seu divórcio. Ela pensou em como, em poucas semanas, alimentar galinhas com Bo havia passado a significar mais para ela do que anos passados em outros lugares. Eu quero isso, sussurrou ela. A mão de Bo encontrou a dela na escuridão, seus dedos entrelaçando-se como uma promessa. Então vamos descobrir, juntos. Enquanto sentavam sob as estrelas, o futuro ainda incerto, mas não mais enfrentando-o sozinhos, Hannah percebeu algo que Vivian nunca entenderia. Alguns tesouros não podiam ser medidos em dólares ou negócios. Alguns eram encontrados em coisas mais simples, em mãos dadas sob a luz das estrelas, em promessas feitas e cumpridas, na coragem silenciosa de começar de novo. E quando o braço de Bo deslizou em volta de seus ombros, puxando-a para perto, Hannah soube que quaisquer desafios que viessem a seguir, eles os enfrentariam da mesma maneira que enfrentariam o amanhecer, juntos, com as galinhas esperando e um novo dia cheio de possibilidades pela frente. As semanas que se seguiram à partida dramática de Vivian trouxeram desafios e presentes inesperados para Larkspur Hollow. Na manhã após o confronto, Bo se encontrou com seu advogado em Asheville. As notícias não eram ideais. Embora os documentos originais do empréstimo pudessem lhes dar vantagem, Richard Carter era um homem poderoso, com uma equipe de advogados à sua disposição. Vai ser uma luta. Bo disse a Hannah naquela noite enquanto eles sentavam na varanda de sua casa. Meu advogado acha que temos um caso, mas pode levar meses, até anos, e não há garantia de que vamos ganhar. O que acontece, enquanto isso? Perguntou Hannah, servindo chá para ambos num bule azul lascado. A dívida vence no próximo mês, respondeu Bo. Meu advogado está tentando obter uma liminar para impedir Carter de executar a hipoteca enquanto contestamos os termos, mas preciso de um plano de contingência. Hannah assentiu, tentando parecer mais calma do que se sentia. No pouco tempo que estivera em Larkspur Hollow, o lugar havia se tornado um lar de uma forma que nenhum outro lugar jamais havia sido. A ideia de Bo perder tudo era insuportável. Que tipo de plano de contingência? Perguntou ela. Bo respirou fundo. Eu posso precisar vender parte da propriedade. O Pasto Sul poderia render o suficiente para cobrir a dívida. Hannah sabia o quanto aquela terra significava para ele. Mas você ama aquele pasto. Você disse que tem a melhor vista do nascer do sol. Eu amo este lugar inteiro, disse Bo simplesmente. Mas às vezes você tem que sacrificar uma parte para salvar o todo. Suas palavras pairaram no ar entre eles, pesadas com um significado que ia além da terra. Quando maio se tornou junho, a vida em Larkspur Hollow se acomodou em uma nova rotina. As lesões de Bo do acidente sararam, deixando apenas uma pequena cicatriz acima de seu olho direito. O papel de Hannah se expandiu além do cuidado com as galinhas. Ela agora ajudava na banca de produtos nos fins de semana e assumira a administração da pequena horta perto da cozinha. Seu relacionamento também evoluiu, de maneiras pequenas, mas significativas. O café da manhã tornou-se café da manhã juntos. À noite, muitas vezes os encontrava na varanda da casa principal ou da casa de Hannah, conversando até que os vagalumes aparecessem. Às vezes, trabalhavam lado a lado em silêncio confortável. Outras vezes, debatiam tudo.
de livros a métodos agrícolas com surpreendente paixão. Eles não haviam nomeado o que estava crescendo entre eles, nem apressado sua progressão natural. Ambos carregavam feridas do passado que os tornavam cautelosos. Mas havia uma confiança, uma conexão que se aprofundava a cada dia que passava. Em uma noite de domingo quente, Bo convidou Hannah para se juntar a ele em uma tarefa especial. Eles dirigiram até um pequeno cemitério na beira da cidade, onde Bo colocou flores silvestres frescas em um túmulo bem cuidado. Minha mãe, explicou ele simplesmente. Venho todos os domingos. Hannah ficou respeitosamente perto enquanto Bill falava suavemente para a lápide, contando à mãe sobre os eventos da semana na fazenda. Quando ele mencionou o nome de Hannah, ela sentiu uma estranha mistura de honra e timidez, como se estivesse sendo formalmente apresentada a alguém importante. Enquanto voltavam para a caminhonete, Bo pegou a mão dela. Ela teria gostado de você, disse ele em voz baixa. Como você pode ter certeza? Perguntou Hannah. Seu sorriso era gentil. Ela valorizava a honestidade acima de tudo. Dizia que você sempre podia dizer o caráter de uma pessoa pela forma como ela lidava com os animais e as manhãs difíceis. Você se destaca em ambas. Hannah apertou a mão dele, profundamente tocada pelo simples elogio. Na viagem de volta, Bo parecia perdido em pensamentos. Finalmente ele disse: Eu nunca te contei como minha mãe morreu. Você não precisa. Eu quero, interrompeu ele gentilmente. O câncer veio rapidamente. Um dia ela estava bem, no outro, ele engoliu em seco. Os tratamentos eram experimentais, caros, o seguro não os cobriria. Eu estava apenas começando Larkspur, então mal quebrando o ponto de equilíbrio. Foi quando você pegou o emprestado do pai de Vivian. Hannah adivinhou. Bo assentiu. Richard Carter tentava comprar essa terra há anos. Quando ele soube da minha situação, ele ofereceu o que parecia um milagre, um empréstimo privado com termos razoáveis. Eu estava desesperado o suficiente para não questionar por que ele de repente se tornara tão generoso. Você estava tentando salvar sua mãe, disse Hannah suavemente. Qualquer um teria feito o mesmo. Talvez, Bo concordou. Mas os tratamentos não funcionaram. Mamãe morreu 6 meses depois, e eu fiquei com uma dívida enorme e um luto que não conseguia superar. Seus dedos se apertaram no volante. Foi aí que Vivian apareceu, oferecendo conforto, parceria, uma visão para o futuro. Eu estava vulnerável. Hannah conseguia imaginar tudo muito bem. Bo, mais jovem e devastado pela perda, se voltando para alguém que parecia oferecer um caminho a seguir. Quando você percebeu que não estava certo? Perguntou ela. Com o tempo, respondeu Bill. A visão de Vivian para Larkspur sempre foi maior, mais brilhante, mais comercial do que a minha. Ela via a fazenda como um trampolim para algo mais. Eu só queria honrar o que meus pais haviam começado aqui, criar algo sustentável e verdadeiro. Eles entraram na entrada de Larkspur Hollow, a casa de fazenda silhueta contra o pôr do sol. Bo estacionou, mas não se moveu para sair. Terminar nosso noivado foi a decisão mais difícil que já tomei, continuou ele. Não porque eu ainda a amava, mas porque eu sabia que o pai dela revidaria. E ele mudou os termos do empréstimo, fez ligações para me colocar na lista negra com outros credores. Ah, isso é horrível, disse Hannah, a raiva subindo em nome de Bo. Isso me ensinou algo importante, disse Bo, virando-se para encará-la na luz que ia se esvaindo. Existem alguns compromissos que custam muito, mesmo que pareçam mais fáceis no momento. Algumas coisas valem a pena lutar, mesmo quando as probabilidades são contra você. Seus olhos encontraram os dela, e Hannah sabia que ele não estava mais falando apenas sobre a fazenda. 2 dias depois, Hannah estava capinando a horta quando a senhora Potts saiu correndo da casa principal. Tem um telefonema para você, disse ela, parecendo confusa. De um escritório de advocacia em Asheville. Hannah franziu a testa, limpando as mãos na calça jeans, enquanto seguia a senhora Potts para dentro. Ela não conseguia imaginar por que um advogado a estaria chamando. A conversa foi breve, mas desconcertante. Quando desligou, Hannah ficou imóvel perto do telefone, tentando entender o que havia ouvido. Tudo bem, querida? Perguntou a senhora Potts ansiosamente.
Não tenho certeza, respondeu Hannah honestamente. Eles querem que eu vá a Asheville amanhã. Algo sobre um documento que pode me interessar. Que documento? Eles não disseram. Apenas que isso dizia respeito a esta propriedade e a minha família. As sobrancelhas da Sra. Potts se ergueram. Sua família? Você tem parentes que moravam na área? Não que eu saiba, disse Hannah, ainda confusa. Meus pais se mudaram muito quando eu era jovem. Não me lembro muito de antes, de nos estabelecermos em Ohio quando eu tinha cerca de 8 anos. Curioso, ponderou a Sra. Potts. Você vai? Hannah assentiu lentamente. Acho que tenho que ir. Eles pareciam achar importante. Ela encontrou Bo no celeiro consertando um equipamento. Seu rosto registrou preocupação quando ela relatou a estranha ligação. Quer que eu vá com você? Ofereceu ele imediatamente. Hannah hesitou. Você não tem aquela reunião com o banco amanhã sobre o refinanciamento? Pode esperar, disse Bo firmemente. Não, Hannah decidiu. Essa reunião é muito importante. Eu ficarei bem sozinha. Provavelmente é nada. Talvez algum parente distante que eu nunca conheci tenha possuído terras por perto. Bo não parecia convencido, mas respeitou sua decisão. Me ligue assim que terminar, insistiu ele. E tenha cuidado. O escritório de advocacia ficava em um prédio histórico no centro de Asheville. Hannah, vestida com as melhores roupas, que possuía que ainda pareciam inadequadas para o ambiente imponente, deu seu nome à recepcionista e foi prontamente conduzida a uma sala de conferências. Uma mulher de meia idade em um terno impecável se apresentou como Patricia Winters, a advogada. Obrigada por vir, Sra. Bell, disse ela, fazendo um gesto para Hannah se sentar. Peço desculpas pelo mistério, mas precisava verificar sua identidade antes de compartilhar essas informações. Ela abriu uma pasta e retirou um envelope antigo e amarelado. Isso foi deixado sob os cuidados de nosso escritório há 30 anos, com instruções para localizá-la quando possível e entregá-lo no seu 35º aniversário, que eu entendo que foi no mês passado. Hannah encarou o envelope, confusa. Quem o deixou? Uma mulher chamada Eleanor Bell, respondeu Patrícia. Sua avó, eu acredito? A mãe do meu pai, confirmou Hannah, surpresa. Ela morreu quando eu era muito jovem. Mal me lembro dela. O envelope contém uma carta e alguns documentos legais, explicou Patrícia. Ela foi bastante específica que você os recebesse pessoalmente, não por nenhum outro membro da família. Hannah aceitou o envelope com mãos trêmulas. Seu nome estava escrito nele em uma letra elegante. Vou lhe dar um pouco de privacidade, disse Patrícia, levantando-se. Tome todo o tempo que precisar. Quando a porta se fechou atrás da advogada, Hannah abriu cuidadosamente o envelope lacrado. Dentro havia uma carta manuscrita e vários documentos de aparência oficial. Minha querida Hannah, começava a carta. Se você estiver lendo isso, então eu já me fui, mas você atingiu seu 35º ano. Escolhi essa idade porque acredito que você será madura o suficiente para entender o peso do que estou confiando a você, mas jovem o suficiente para se beneficiar totalmente. Há tanta coisa que eu gostaria de te contar pessoalmente, mas as circunstâncias tornaram isso impossível. Seu avô e eu tomamos decisões que afetaram a vida do seu pai, e por extensão a sua. Algumas dessas escolhas eu me arrependo profundamente. O que eu não me arrependo são as medidas que tomei para fazer as pazes. Anexado, você encontrará a escritura de um terreno na Carolina do Norte, 20 acres que fazem fronteira com o que agora é chamado de Larkspur Hollow. Esta terra fazia parte de uma propriedade maior que pertencia à família do seu avô por gerações, até que tempos difíceis forçaram a venda da maior parte. Os 20 acres que guardei em custódia para você foram minha herança pessoal, separada do que foi perdido. Arrumei para que os impostos sobre a propriedade fossem pagos de uma conta especial até o seu 35º aniversário, momento em que a terra e quaisquer fundos restantes serão totalmente transferidos para você. É minha mais profunda esperança que este legado lhe traga alegria,
talvez raízes em um lugar que seus ancestrais um dia chamaram de lar. A terra tem um pequeno riacho correndo por um prado, com floresta virgem além. Sempre foi meu lugar favorito para sentar e pensar. Meu único pedido é que você visite a terra antes de tomar qualquer decisão sobre o seu futuro. Caminhe por suas fronteiras, sinta sua história. Então escolha o que lhe parecer certo. Com todo meu amor e esperança para o seu futuro. Vovó Eleanor. Hannah leu a carta mais 2 vezes, as lágrimas embaçando sua visão. Ela se lembrava muito pouco de sua avó, apenas uma vaga impressão de uma mulher severa, mas gentil, que sempre cheirava a lavanda. Os documentos anexos confirmaram tudo na carta. Havia, de fato, uma escritura de 20 acres fazendo fronteira com Larkspur Hollow, agora legalmente de Hannah. Um extrato bancário mostrava uma soma modesta restante na conta de custódia, também agora transferida para seu nome. Mas foi uma fotografia desbotada no fundo do envelope que realmente a deixou sem fôlego. Mostrava um casal jovem com uma criança pequena de pé na frente de uma paisagem familiar, colinas onduladas, que Hannah reconheceu como visíveis do pasto sul de Bo. Escrito atrás em letra elegante: Thomas, Eleanor e o bebê James, seu pai, na propriedade Bell, 1965. As mãos de Hannah tremeram. Ela havia morado ao lado de uma terra que outrora pertencera à sua família sem saber. Terra que, de acordo com esses documentos, agora lhe pertencia. Viagem de volta para Larkspur Hollow foi um borrão de emoções e perguntas. Hannah ligou para Bo da estrada pedindo que ele a encontrasse em sua casa, mas sem dar nenhuma explicação. Ela precisava ver o rosto dele quando ela contasse. Ele estava esperando em sua varanda quando ela chegou, andando ansiosamente. "O que aconteceu?" perguntou ele assim que ela saiu do carro. "Você parecia estranha ao telefone." Hannah, sem palavras, entregou a ele o envelope com seu conteúdo. Ela observou enquanto confusão, surpresa e finalmente compreensão cruzavam seu rosto enquanto ele lia. "O pasto sul", disse ele suavemente, olhando para cima dos papéis. "A terra de sua avó faz fronteira com o pasto sul." Hannah assentiu, ainda processando sozinha. "Aparentemente meu pai cresceu por aqui, pelo menos por um tempo. Eu não fazia ideia." "Isso é incrível", disse Bo, examinando a escritura novamente. "Esta propriedade... Hannah, você percebe o que isso significa? Que eu possuo terras ao lado das suas?" Bo riu, um som de pura alegria que Hannah raramente ouvia dele. "Não apenas qualquer terra. Esta propriedade tem a nascente natural que alimenta o riacho que atravessa meu pasto sul. É incrivelmente valiosa, especialmente para Larkspur Hollow." Os olhos de Hannah se arregalaram quando ela começou a entender. "É valioso o suficiente para ajudar com a dívida?" A expressão de Bo ficou séria. "Mais do que o suficiente, se você estivesse disposta a vendê-lo." "Mas Hannah, esta é sua herança. Eu nunca pediria que você..." "E se eu não quiser vendê-lo?" interrompeu Hannah, uma ideia se formando. "E se houvesse outra maneira?" Um mês depois, Hannah estava ao lado de Bo em uma crista com vista para ambas as propriedades. O advogado acabara de sair depois de finalizar a papelada para sua nova sociedade. A terra de Hannah permaneceria dela, mas eles haviam criado uma servidão de conservação que protegia a nascente e permitia que ambas as propriedades se beneficiassem dela. Mais importante, o banco havia aceitado as propriedades combinadas como garantia para um novo empréstimo que quitou a dívida de Carter por completo. "Ainda não acredito que isso funcionou", disse Hannah, observando o pôr do sol pintar as colinas em dourado e carmesim. "Eu acredito", respondeu Bo com o braço em sua cintura. "Sua avó deve ter sido uma mulher extraordinária para ter planejado isso com tanto cuidado. Gostaria de conhecê-la melhor", disse Hannah com melancolia. "Conhecer qualquer parte dessa história. Talvez seja por isso que você se sentiu atraída para cá", sugeriu Bo. "Talvez parte de você se lembrasse." Hannah se encostou nele, saboreando o calor sólido de sua presença. Muita coisa havia mudado nos últimos meses. Quando ela chegou a Larkspur Hollow, ela estava procurando apenas segurança e estabilidade. Em vez disso, ela encontrou conexão, propósito e um senso de pertencimento que nunca havia experimentado antes. "Tenho algo para você",
disse Bo, colocando a mão no bolso. Não exatamente um presente de boas-vindas, já que você já tem uma casa, mas... Ele tirou uma pequena chave de prata presa a uma etiqueta de madeira esculpida à mão. Hannah a pegou, examinando os detalhes finos da escultura, uma miniatura perfeita de uma galinha que parecia suspeitamente com a duquesa. "Para que é isso?" perguntou ela, passando o dedo pela madeira lisa. "A antiga estufa", me explicou Bo. "Você mencionou querer restaurá-la, talvez cultivar ervas e flores o ano todo." Hannah se lembrou do comentário casual que havia feito semanas atrás enquanto caminhavam pela propriedade. O fato de ele não apenas se lembrar, mas ter levado a sério, a tocou profundamente. "Eu mandei o Sam consertar os problemas estruturais", continuou Bo. "O resto é para você decidir. Se você quiser, é claro." Hannah olhou para a chave e depois para Bo. Em seus olhos, ela viu a mesma pergunta que havia em suas palavras no motel. Um convite para algo duradouro, algo que eles construiriam juntos. "Vamos cultivar algo juntos", disse ela suavemente, ecoando as palavras gravadas na etiqueta de madeira. O sorriso de Bo era como o nascer do sol quebrando em seu rosto. Ele a puxou para mais perto, e quando seus lábios finalmente se encontraram, Hannah sentiu como se tivesse encontrado a resposta para uma pergunta que havia se feito a vida toda. O beijo se aprofundou, terno, mas cheio de promessas. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. "Eu queria fazer isso há muito tempo", admitiu Bo, sua voz rouca de emoção. "O que te demorou tanto?", brincou Hannah, suas mãos ainda repousando em seu peito. "Eu precisava ter certeza", disse ele, simplesmente, "de que era real, de que você ficaria." "Eu vou ficar", prometeu Hannah, as palavras soando como um voto. "Este é o meu lar agora." Enquanto caminhavam de mãos dadas de volta para a casa de fazenda, Hannah pensou nas estranhas reviravoltas do destino que a haviam trazido até aqui. O emprego perdido que a havia enviado em busca de algo novo. O currículo amassado e a chegada tardia que deveriam tê-la desclassificado. A conexão com esta terra que a havia estado esperando, desconhecida, por décadas. "Em que você está pensando?", perguntou Bo, percebendo sua expressão contemplativa. "Que algumas coisas são para acontecer", respondeu Hannah. "Mesmo quando parecem impossíveis a princípio." Mais tarde naquela semana, um pequeno pacote chegou para Hannah. Não havia endereço de retorno, apenas seu nome escrito em uma letra, desconhecida. Dentro havia um envelope desbotado e uma breve nota de um advogado em Ohio. "Senhorita Bell, isso foi encontrado entre os pertences de seu pai após sua morte no ano passado. Levou algum tempo para localizá-la, pois você se mudou várias vezes. O executor achou que você deveria tê-lo." Hannah abriu o envelope com dedos trêmulos. Dentro havia uma fotografia desbotada de uma menina. Ela mesma, com cerca de 5 anos, sentada em uma cerca. Atrás dela havia uma vista que Hannah agora reconheceu instantaneamente. As colinas onduladas de Larkspur Hollow, vistas do que agora era sua própria propriedade. Virando a foto, ela encontrou a letra de seu pai. "Hannah na casa da vovó Eleanor, Carolina do Norte, 1995. Seu lugar feliz." Lágrimas encheram os olhos de Hannah. Ela já havia estado aqui antes. Já amara este lugar antes. E de alguma forma a vida a havia trazido de volta. Quando ela mostrou a foto a Bo, ele a envolveu em seus braços sem dizer uma palavra, compreendendo a magnitude da descoberta. Eles ficaram juntos na varanda, observando enquanto a noite se instalava sobre a terra que ambos amavam, terra que havia chamado Hannah para casa através do tempo e da memória. No galinheiro próximo, Duquesa cacarejava satisfeita, arrumando suas penas para a noite. Na estufa recém-restaurada, mudas se esticavam em direção à luz. Nos campos, as plantações cresciam sob cuidados cuidadosos. E no espaço entre 2 corações que haviam se encontrado, contra todas as probabilidades, algo mais estava crescendo. Algo tão resistente quanto as montanhas que os cercavam e tão delicado quanto o primeiro broto verde da primavera. Alguns chamavam isso de amor, outros chamavam isso de destino. Hannah e Bo simplesmente chamavam isso de lar. 6 meses depois, Hannah estava na cozinha da casa de fazenda,
arrumando flores recém-cortadas de sua estufa. O negócio de ervas que ela havia começado estava prosperando, com restaurantes locais agora fazendo pedidos regulares de suas variedades especializadas. Bo entrou, envolvendo-a em seus braços por trás e colocando um beijo em seu pescoço. Pronta para nossos convidados. Hannah assentiu, se encostando nele. Sam e a Sra. Potts devem estar aqui a qualquer minuto. A torta está esfriando e o assado tem mais 1 hora. Era sua primeira festa oficial como casal. Embora todos já soubessem que estavam juntos, era impossível guardar segredos em uma cidade pequena. Esta noite parecia diferente, especial. Enquanto Bo arrumava a mesa, Hannah se pegou observando-o, maravilhando-se com o quanto havia mudado. O homem rude e fechado que ela conhecera naquele primeiro dia havia gradualmente se aberto, como uma de suas flores mais teimosas. Ele ainda tinha seus momentos de silêncio, ainda se levantava antes do amanhecer para verificar os animais, ainda visitava o túmulo de sua mãe todos os domingos, agora com Hannah ao seu lado. Mas havia uma leveza nele que não havia existido antes, uma prontidão para rir que fazia seu coração se encher. A batalha jurídica com Richard Carter estava em andamento, mas sem a ameaça imediata de execução hipotecária, eles poderiam enfrentá-la juntos sem medo. Larkspur Hollow estava prosperando. A parceria entre suas propriedades criando novas oportunidades que eles estavam apenas começando a explorar. E na pequena caixa de veludo escondida na gaveta da escrivaninha de Bo, aquela que Hannah havia descoberto acidentalmente na semana passada, enquanto procurava um lápis, havia um anel antigo que sugeria que ainda mais mudanças estavam no horizonte. A campainha tocou, interrompendo seus pensamentos. Enquanto Bo ia atender, Hannah respirou fundo, saboreando o momento. Ela havia chegado a Larkspur Hollow em busca de estabilidade, não de contos de fadas. O que ela havia encontrado era algo muito melhor do que ambos. Um amor construído, na verdade, fortalecido por desafios e enraizado na própria terra sob seus pés. Do lado de fora, as galinhas cacarejavam em seu galinheiro, os campos se estendiam em direção às montanhas e o vidro da estufa pegava os últimos raios dourados do sol. Lá dentro, risos e conversas começaram a encher os cômodos quando seus amigos chegaram. E no centro de tudo estavam Hannah e Bo, suas histórias separadas agora tecidas em uma só, tão natural e certo quanto penas e para sempre.